Vamos lá, Gênesis capítulo 11. Jesus está aqui, hein, gente. Só então, Jesus está falando isso com alguém. Há de ver que papai tem poder quando tudo deixares. Quer que teu ano dê certo? Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Jesus está falando muito. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Tudo tem que ser antes do 12º dia. Vem deixando no altar. Quando tudo perante. Tem um negócio de papai aqui. O Senhor cheio todo. O teu ser. É my feeling, my little church. Ele controlar. Só então há de ver que Jeová Jireh tem poder e vai prover. E vai prover. E vai prover. E vai prover. Eu vou falar até a igreja pegar. E vai prover. Não chegou, mas ele vai prover. Olha. Tá demorando, mas ele vai prover. O diabo disse que não, mas ele me trouxe aqui para dizer: eu vou prover. Eu não posso voar ainda, Felipe. Eu só então, glory, há de ver, my God, que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Eu quero pregar, mas tem uma nuvem de Deus passando aqui. Aleluia. Levanta sua mão, por gentileza. Aleluia. Jeremina siendere calamantia naramantu revassaiui. Aleluia. Aleluia. Cante. Aleluia. 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 Não baixe a sua mão. Doenças desapareçam agora. Dores sumam imediatamente agora. Dores no joelho direito, o Senhor está curando agora. Exatamente agora.
Pode fazer o movimento que você não conseguia fazer. O milagre já aconteceu agora. Está acontecendo agora. Isso. Dores na área da coluna, desapareçam agora. Agora. Incômodos no pé da... Ai, my God, vão embora agora. Alguém abre a boca e dá um glória a Deus agora. Há uma unção de cura acima. Ai. Se tivesse um batizado no Espírito, para não falar mais em português agora, milagres estão acontecendo agora. Jesus, que coisa boa. Que coisa boa. Que maravilha. Pressão seja normalizada agora. Jesus, que maravilha. Quem é você que estava sentindo incômodos na nuca ontem e hoje? Faz um sinal com a sua mão agora. Agora. Você, irmã, fique de pé agora. Agora. Isso. Débora, por favor, corre lá. Eu estou falando, eu quero pregar, mas tem um negócio de Deus aqui. Não bota a mão na nuca não, bota a mão no coração dela. Porque as preocupações dela eram tantas, que antes do dia 31 ela ia passar por um princípio de infarto. E Deus está dizendo, não vai mais. Avisa para ela que o meu nome é 2 para ela hoje. Primeiro, meu nome é Rafa, porque eu sou cura. Segundo, meu nome é provisão, porque eu estou entrando. Ai. Ser curada agora, irmã. Que maravilha. É engraçado que eu estou vendo Jesus tocando você e está tocando uma senhora que não está aqui agora mesmo por causa de você. Tu disse assim, Senhor, se ela morrer, eu não sei o que eu faço. Deus está dizendo, eu vou prolongar a vida dela só por tua causa. Tem um negócio de Deus aqui, gente. Ai, que vontade de correr que eu tô. Glória! Aleluia! Se tivesse um crente pentecostal para vir comigo. Se tivesse um assembleano para levantar a mão e dar um grito agora. Aleluia! Aleluia! Deixa eu pregar. Mistério. Preciso pregar. Vocês me perdoem, eu sei que sempre que eu preguei aqui eu nunca fiz isso. Mas eu estava em casa e Deus falou, eu vou te fazer fluir em dons hoje. Quem me conhece sabe que eu corro disso. Já mexeu a perna direita, moça? E aí? Jesus é bom. Glória a Deus. Gênesis 11, versículo 6. Aleluia. Felipe, não muda não, deixa aquela em mente lá. 11, versículo 6. Está escrito: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. A minha oração é que Deus continue a falar conosco com muito carinho. Dê um sorriso para quem está ao seu lado agora. Isso. Mostra a Colgate para ele agora. Mostra a Oral-B para ele agora. Mostra a Close-Up para ele agora. Dê um sorriso para ele. Os mais sofisticados, mostra a Luminous White para ele agora. Dê um sorriso para ele e diga: nós estamos entrando em uma fase de linguagem e expansão. Eu quero conversar com você sobre isso hoje. Linguagem e expansão. Amados, um dos mistérios que a ciência segue tentando desvendar é a origem dos idiomas. Um grande nome da filosofia que endossou a teoria evolutiva, dedicando-se a desvendar esse fenômeno, foi Russell. O mesmo dizia que o idioma evoluiu dos sons que o ser humano, ainda em processo de evolução, emitia, tentando comunicar ao companheiro o perigo eminente. Nesse caminho evolutivo, os grunhidos foram se tornando idiomas. E veja você que ainda existem idiomas ágrafos. Tu sabes o que é um idioma ágrafo? É um idioma real que, porém, não tem escrita. De alguns anos para cá, nós temos visto aparecer alguns desses povos nos filmes e em cinema. Pantera Negra seria um bom exemplo para observarmos. Veja que nós teríamos extrema dificuldade para falar o dialeto Xhosa. Saiba que a pronúncia deste dialeto oferece uma dificuldade de falar maior do que as línguas orientais. Isto porque a linguagem dela é estalada. Aqui, Russell e os evolucionistas quebram as pernas. E eu te provo por quê. Os animais conhecem seus donos pela convivência e o instinto os ajudam a identificar o cheiro, o timbre da voz de seu dono e por aí vai. Algumas aves conseguem reproduzir uma determinada fala que ouvem, mas só o ser humano tem a habilidade de aprender diversos idiomas. A pergunta é, Daniel, quem deu isso ao homem? Senhores, Gênesis é o livro dos começos. Certamente, os mais importantes começos e recomeços da história da humanidade são registrados nesse livro. E por isso ele é um dos livros, tirando os livros escatológicos, com maior base e maior ímpeto para discussões científicas e históricas. Veja que no capítulo 1 é o início de tudo. No capítulo 4, o homem reinicia sua vida fora do Éden. No capítulo 9, Noé reinicia a história da humanidade após o dilúvio. Os três começos e recomeços mais importantes da história estão em Gênesis. No capítulo 11, alguns milhares de anos após o dilúvio, o mundo inteiro era só um povo. Não existia distinção social entre ricos e pobres. Nimrod foi o primeiro rei e o mundo era seu reino. Em seu reinado a leste do globo, decidiram construir uma torre em um lugar que foi encontrado. A ideia era que a torre fosse tão alta que tocasse o céu.
Nimrod deu uma segunda ideia. Quando a torre estiver pronta, todos vão assinar a sua sigla, porque naquele tempo a assinatura não era de nome. Cada família tinha uma marca específica que a identificava. Quando a torre estiver pronta, todos os construtores vão marcar a inicial ou a sua sigla na torre. E assim, o nosso nome nunca mais será tirado da história. A ideia de Nimrod era que aquela torre fosse um monumento atemporal, que marcasse ou que ficasse marcado na posterioridade da terra. É provável que a motivação dessa obra tenha sido o medo de um outro dilúvio. Contudo, Deus não gostou da ideia. E por isso alguma medida tinha que ser tomada, visto que esse foi o povo mais poderoso que já existiu. Eu repito, este foi o povo mais poderoso que já existiu e eu provo. A união deles era tão inabalável que eles não só falavam o mesmo idioma, eles também tinham uma única forma de comunicação. Isso faz deles um povo tão forte que o próprio Deus deu esse testemunho acerca deles. Eles falam a mesma língua e têm a mesma linguagem. Logo, nada será impossível para eles. Nem a geração de Noé foi tão forte como esse povo. Haja vista que eu acharia mais estranho construir uma torre que toque ao céu do que acreditar que vai cair água lá de cima. Nimrod é uma geração que acredita num povo que sobe. Noé fazia parte de uma geração que não acreditava nas coisas que do céu desciam. Come on, church. Come on. Eu repito. Nimrod faz parte de uma geração que sobe. Noé participa de uma geração que não crê das coisas que descem do céu. A nossa igreja é dividida nesses dois públicos, Daniel. Um público que só quer subir, não importa como e quem leve. Um público que para subir quebra todo tipo de princípio. E outro público que vem num lugar como esse, mas não crê em mais nada. Ô Senhor, nem entrar por aqui. Senhores, não havia problema algum com a grandeza do que aquele povo estava construindo. Se assim fosse, aviões, foguetes, helicópteros, satélites, nada disso existiria. Tudo isso que eu citei aqui anda nas maiores alturas. O que Deus não aprovou foi a intenção da obra. Eles queriam marcar o nome deles. E grava isso para o teu 2025. Toda obra que Deus abençoa tem a intenção de engrandecer o próprio nome dele. Se o que tu pedes a Deus é para a tua glória, vai dar ruim. Quer um conselho em 2025? Coloque a glória dele em tudo que você vai pedir. Se tudo que tu fores pedir for para testemunho da glória dele, vai dar bom. Vendo Deus que no trabalho deles havia uma só linguagem, uma comunicação perfeita e um só alvo, ele decidiu confundir-lhes a língua.
uma vez que a comunicação foi quebrada, a obra parou. E o nome do lugar passou a ser Confusão, ou Babel. Permita-me te trazer mais perto agora. Quando Abraão desobedeceu ao Senhor, levando Ló com ele, parecia que tudo ia bem. Mas foi só o crescimento chegar que o problema começou. Brigas entre os funcionários de Abraão e Ló começaram. Percebe? Eles falavam a mesma língua, mas não tinham a mesma linguagem. Então foi necessário que Abraão e Ló construíssem a vida em lugares opostos. Porque falar a mesma língua não é o suficiente. Eu repito. Falar a mesma língua não é o suficiente. Eu preciso te dizer que esta é a razão pela qual Deus está te afastando do convívio de algumas pessoas e você não consegue entender. Afinal de contas, você cresceu com elas, na mesma rua que elas, ou até na mesma casa que elas. Vocês passaram a infância toda juntos, a adolescência toda juntos. E agora veio Deus e simplesmente arrancou da sua vida. E você até hoje não consegue entender, e eu vou te esclarecer agora. Eles falam a mesma língua que você, mas não têm a mesma linguagem que você. Não tem o mesmo propósito que você. Não tem o mesmo foco que você. Na verdade, eles estão caminhando do seu lado para um destino diferente do seu. E então Deus precisa arrancar de você para te fazer ir mais longe no propósito dele. Quer uma boa notícia? Talvez essa não vai ser uma boa notícia, mas lá vai. Para te fazer ir mais longe no chamado, para te fazer ir mais longe no seu propósito, Deus vai arrancar de você o que aparenta ser ajuda, mas está te paralisando. Deus vai arrancar de você o que aparenta ser auxílio, mas está travando o teu destino. Ele vai arrancar de você a fim de te fazer crescer. Ele vai arrancar de você a fim de te levar mais longe. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão se sentindo sozinhos. E eu preciso te dizer, faz parte do teu propósito. Faz parte do teu processo. Suporta esse tempo de solidão. Deus precisava arrancar de você algumas pessoas que falam o teu português, mas não entendem o teu dialeto. Deus precisava arrancar de você algumas pessoas que carnalmente falam a mesma língua que você, mas espiritualmente vive degladiando com você. É gente que até você ama, mas vai te travar. Eu vim te dizer uma coisa. Nem todo mundo que esteve ao teu lado em 2024 estará em 2025. E você precisa aprender a conviver com isso. Tem gente que é só para um tempo. Tem gente que é só para uma estação. Tem gente que é só para um ano. Sinto de pregar. Ou você manda embora da sua vida, ou nada em 2025 vai mudar. O que travou Abraão não foi Ló, foi a desobediência também.
Somebody help me preach in the house. Come on, church. Look somebody now and say, olhe para alguém agora e diga, você precisa deixar ir embora. Oh my God, eu sinto de pregar essa noite. Você precisa deixar ir embora. Pessoas novas chegam quando as velhas Tem alguém comigo? Alianças novas chegam quando as quebradas. Eu vou embora. Aliança não se remenda, se restaura. E você já está cansado de ver que o que parecia ser restauração só é remendo. Está na hora de deixar embora. Deus está falando com alguém aqui. Vai ficar carregando esse peso até quando? Você acha que Abraão não amava Ló? Amava, é sangue. Mas para viver o propósito de Deus não vai dar para carregar todo mundo. Você acha que Noé não tinha amigo? Mas ele só entrou na arca com 8. Jesus amava todos os discípulos, mas algumas coisas eram só para 3. Tem gente que não vai poder participar do que Deus vai fazer com você em 2025. Permita-me dizer uma linguagem assembleana agora. Solte o cabo da nau. Eu queria pregar uma mensagem que fosse te animar. Mas eu preciso dar uma direção para o teu ano. E a direção que Deus me deu desde segunda-feira foi essa. Prega essa mensagem. Isso faz parte do teu processo. Quando tu deixares os remendos saírem, Deus vai te conectar a quem vai cooperar para o teu destino. Quando tu deixares os remendos irem embora, Deus vai te conectar a quem vai impulsionar o teu propósito. Quando quem segura sai, quem projeta chega. Eu sinto que vocês não estão animados hoje. Mas eu vou repetir isso aqui. Quando quem te prende sai, quem te projeta chega. Toque a mão de alguém e diga, está na hora de deixar ir. Alguém precisa receber essa palavra, lá vai. 2025 não é ano de âncora, é ano de projeção. 3 pessoas pegaram, eu vou te dar uma outra oportunidade. 2025 não é ano de âncora, é ano de projeção. Deus quer impulsionar, projetar os projetos de algumas pessoas, projetar o ministério de algumas pessoas, projetar as finanças de algumas pessoas, projetar a vida de algumas pessoas em todas as áreas, mas as âncoras precisam sair. Ô irmão, eu sei o que eu estou te falando, eu estou vivendo isso 2024 inteiro. Eu não sei se nós vamos voar hoje, filho. Senhores, pelo idioma um país pode ser identificado. Pelo sotaque um estado pode ser identificado. Porém, a linguagem é o que distingue um grupo.
Veja que criminosos têm o seu próprio código linguístico. Da mesma forma, os policiais têm uma linguagem que os identifica. Até mesmo entre nós, os salvos, há um código linguístico que nos identifica. Quando você encontra outro crente, o teu código linguístico é a paz do Senhor. Os mais pentecostal, a paz vaso, paz varão, paz homem de Deus. Nós temos um código linguístico que nos identifica. Necessário me será o discernimento espiritual, uma vez que na caminhada para o meu propósito, pessoas passarão pela minha vida. E, portanto, minha vigilância tem que ser redobrada. Pois na estrada para o meu propósito em Deus, Satanás enviará seus adeptos. Por isso, mantenha os teus olhos abertos e os teus joelhos dobrados, para que Satanás não atrase o propósito de Deus na tua vida. Quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai e morreu, seu corpo seria lançado numa vala na beira de alguma estrada. Uma vez que era um Shabbat Gadol, e um outro dia a gente conversa sobre isso, não poderia haver cerimônia fúnebre. Eu preciso dizer, senhores, que não houve uma movimentação sequer dos 11, uma vez que Pedro já tinha metido o pé, para que o corpo de Jesus não fosse lançado numa vala. João estava acudindo Maria e os outros 10, Daniel. Não houve uma movimentação sequer dos 11 para que a linguagem, o código linguístico que Jesus construiu com eles durante quase 4 anos não fosse perdido. Parece que àquela altura do campeonato, os 12, na verdade, haviam esquecido daquilo que Jesus avisou. Quebra esse templo. Em 3 dias eu coloco ele de pé de novo. E Jesus disse, estou falando de mim. Eles esqueceram. Esquecendo do que Jesus avisou, afetados pela tribulação da morte do Mestre, eles não estavam esperançosos acerca da promessa do 3º dia. E isso provavelmente fez com que eles não se importassem com o que fariam com o corpo de Jesus. E então, para a surpresa de todos, para a surpresa até dos opositores de Jesus, surge no cenário 2 personagens. Quantos? Que até então ninguém sabia que era discípulo, mas carregavam o código linguístico de Jesus. Estou falando de José de Arimateia e Nicodemos. Os sacerdotes que reivindicavam a posse do corpo de Jesus. Nicodemos, um sacerdote. Tem direito pela lei. José de Arimateia, um senador. Tem direito pela lei. Quando os 11 deixaram, Jesus tinha 2 que ninguém sabia. Estás a entender o que prego? De quem todos esperavam nada veio, mas de quem achavam ser oposição, saiu a preservação da linguagem. Estava impresso neles o código do corpo. E eles tinham um lugar para preservar o corpo, a
fonte linguística. Alguém precisa chegar mais perto agora. Pensavam que Jesus estava ligado apenas aos 12. Porém, a linguagem de Jesus foi geograficamente expandida. Eu ouvi um aleluia aqui. Enquanto achavam que ele só tinha uns 12 e algumas viúvas a seu favor, no Senado alguém carregava a linguagem. No sacerdócio alguém carregava a linguagem. Sabe o que tu precisas fazer para crescer em 2025? Encontre pessoas que vão expandir a linguagem do teu propósito. Se a linguagem de Moisés fosse limitada a Arão e Josué, a Arão e Ur, na verdade, Josué passaria maus bocados na guerra contra Amaleque. Uma vez que Arão sozinho não suportaria manter os braços de Moisés erguidos. Então Moisés expande a linguagem para Ur. E lá embaixo, enquanto tem 2 aqui em cima, sustentando a linguagem, lá embaixo tem alguém lutando, falando o mesmo dialeto. Na guerra contra Amaleque, Arão sozinho não ia resolver. Precisava de Ur e Josué. E agora eu entro no que Deus está mandando eu dizer para essa igreja. Pastores, é tempo de expandir a linguagem. Nesses últimos anos, quem só falava o idioma já foi. Está na hora de estabelecer um dialeto. Uma só linguagem. Porque vem se aproximando um tempo de expansão para essa casa. Vem se aproximando um crescimento brutal de Deus. Mas o que Deus vai fazer vai passar não por pessoas que falam a mesma língua, mas por pessoas que falam a mesma linguagem. E tu sabes qual é a prova de quem fala a mesma linguagem? Eles estão indo para o mesmo lugar. Quantos são membros dessa casa? Glória a Deus. Se tu queres crescer aqui esse ano, entenda a linguagem que eles estão falando. A visão vai continuar a mesma. Mas algumas ações serão reformuladas. Estratégias novas vão descer. E se o povo, e sobretudo vocês, entenderem, nos próximos 3 anos, vai haver uma explosão nessa casa. 2024 foi ano de montar os fundamentos. E o Senhor me diz, avisa a eles que os fundamentos estão prontos. Agora eu vou começar a fazer crescer a construção. Eu sei que tu és um pai, tu ama muito. Mas não tenha medo de deixar ir quem não vai falar a linguagem. Não se apegue. Fica em paz. Não se prenda aos lotes. Meu Deus.
Não se prenda aos lós. Ló precisa ir mesmo. O que eu estou falando não é só de público. Eu estou falando de um crescimento acerca de todas as áreas. Oh Deus, tu manda, eu falo. Deus vai expandir o financeiro de alguns membros aqui. Deus vai expandir o financeiro de alguns membros aqui. Sem que tu peça nada. Eles vão te procurar. Deus vai mandar gente nova. A primeira expansão vai começar nas bases. Isso vai se espalhar por essa geografia. Essa geografia vai ser afetada pela linguagem que vai se estabelecer nesse lugar. Quando toda essa geografia for tocada, isso vai aumentar. E sabe de uma coisa? Vocês não vão fazer força para isso. Porque um povo que fala a mesma língua e a mesma linguagem, é Deus que disse. Nada é capaz de pará-los. Com muito carinho, com muito respeito. Grebe o Ney Babadarrene, agarre a mão desse vizinho agora. Eu sinto a assembleia me chamando para pregar. Agarre a mão desse vizinho agora. Isso. E diga para ele, se tu falares a mesma linguagem que eu, não tem demônio que impeça o nosso crescimento. Se tu falares a mesma linguagem que eu, não tem inferno que impeça o nosso avanço. Se tu falares a mesma linguagem que eu, vai cair demônio, vai cair contra-ataque, vai cair toda a obra do diabo, mas nós vamos avançar. Uma só linguagem. Uma só linguagem. Eu não estou falando de um só idioma. Eu estou falando de uma só linguagem. Sabe o que eu estou dizendo? Tem coisas que lá fora vão ouvir vocês conversando, mas não vão entender nada. É específico desse lugar. Até que alcance a plenitude do que Deus quer, Deus não vai deixar ninguém copiar. Está entendendo? É por isso que não vão entender. Ai, Deus. Os papagaios não vão conseguir replicar a palavra. Até que se estabeleça a plenitude do que Deus quer, vai ter coisa que só quem é da CPRB vai entender. Vocês vão estar conversando em alguns lugares e alguém vai ficar tentando entender do que vocês estão falando e não vão entender. Eu vim pregar esta noite, eu vim avisá-los esta noite, que há uma linguagem, um idioma, um código linguístico de Deus que está sendo estabelecido para essa casa. Sabe o que eu estou dizendo? Não haverá confusão de mente. Oh my God! Não haverá confusão de mente. Satanás não vai confundir a mente do povo. Vão pensar em um só propósito, agir em um só propósito, falar em uma só linguagem. Eu vejo coisas nesse celular. Eu vejo coisas numa agenda. Eu vejo coisas no notebook. E Deus me manda te dizer, organize a reunião ministerial antes do fim do ano. Sente com os ministros.
amanto e derramassar. E comunique a linguagem. Não é perguntar se concordam. Não é perguntar se concordam. E eu estou muito seguro do que eu estou falando aqui. Porque quando tu falares, o coração de alguns vão se manifestar. E para a próxima estação você precisa conhecer quem está contigo. Depois que o coração for apresentado, aí a gente começa, mas vamos fazer desse jeito, agora, depois. Esses 12 dias são 12 dias que são dias de maná. O maná que descia no deserto era o mesmo. O gosto é que era diferente na boca. Você dormiu. Dani, o maná que descia no deserto era o mesmo para todo mundo. O gosto é que era diferente na boca. Então o problema não é o gosto que tem, é todos comerem a mesma coisa. O segredo do maná, segundo os rabinos, e aí eu estou te falando de Talmud Bavili, de Pacto de Kiddushin, eu estou te falando de Mishnei Torá, eu estou te falando de Midrashins, enfim. Um outro dia a gente fala sobre tudo isso. O segredo do maná era esse. O maná era o mesmo, mas no meu paladar tinha o gosto do que eu queria comer no dia. Só o irmão ali pegou. Vou falar para cá. O maná era o mesmo, mas na boca tinha o gosto do que você queria comer no dia. É por isso que Deus falava: não guarda para o outro dia, porque desejos são assim. Amanhã ele muda. Amanhã o maná é novo. Você consegue entender que não é o maná que é novo? Novo é o gosto que tem na boca. Você não está aqui, eu vou de novo. Deus diz: amanhã o maná é novo, mas maná é maná, é o mesmo. O gosto na boca é que é outro. Todos aqui vão comer o mesmo maná, mas nem todos vão ter o mesmo paladar. Cada um vai desfrutar de uma satisfação diferente. Come on, church. Come on. Shake somebody's hand now. Chacoalhe a mão de quem está ao seu lado agora. Eu já estou sentindo de correr, Felipe. Chacoalhe a mão de quem está ao seu lado agora e diga para ele: caminha na obediência, que dia após dia Deus vai satisfazendo o que você precisa. Fala a mesma linguagem, que dia após dia o maná tem um gosto diferente. Alguém levanta a mão, abre a boca agora. O maná é o mesmo. O maná é o mesmo. É o gosto que é diferente. Meu Deus. Eu estou dizendo para você que milagre é gosto. O maná é o mesmo. Provisão é gosto. O maná é o mesmo. Estou sentindo de ir. Aleluia! 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 Impossível é o mesmo. O maná é o gosto. É o gosto. É o mesmo Deus mandando a mesma coisa, mas ele sabe o gosto que precisa ter na tua boca. É por isso que antes do maná eles precisaram passar por Mara.
E o que é Mara? Alguém lembra? Águas amargas. Antes de beber a água, o que Moisés tem que jogar? Madeira na água. E quando Moisés joga madeira, a água fica. Sabe o que Deus está estabelecendo no deserto? A linguagem da cruz. Estou sentindo de pregar. Deus está estabelecendo uma só linguagem. Quando o povo fala a linguagem da redenção, a cruz muda o intelecto. Quando a cruz muda o intelecto, os desejos são outros. Quando os desejos param de ser pecaminosos, aí Deus diz, agora eu mando o maná. Come. Come. Esse povo atravessou um tempo de águas amargas. Essa casa atravessou um tempo difícil. Mas sabe o que Deus se agradou dessa casa? Tinha madeira na água. Tinha madeira na água. Tinha madeira na água. Não é bom que alguém se alimente antes de se hidratar. Então vocês passaram todo esse tempo bebendo. Ai, eu queria que você tivesse mais animado. Ai, se o baixista e o baterista chegar aqui agora. Eu sinto de correr, Felipe. Oh my God. I feel my little church. Eu sinto a minha pequena igreja chegando. Aleluia! Esse povo passou um tempo se hidratando nas águas da cruz. Passou um tempo matando a sede nas águas da cruz. E quando o povo está hidratado, agora Deus está dizendo, vai descer maná. Vai descer maná. Slap 5 people's hands now. Toque a mão de 5 pessoas agora e diga para ele: 2025 é ano de maná. É ano de maná. Vai descer maná. Vai descer maná. Alguém pega essa palavra.